Olá pessoal, neste vídeo vamos a estudar sobre os máximos e mínimos de uma função. Vamos a começar com a definição seguinte. Seja f uma função cujo domínio é o conjunto D e seja C um número do domínio da função f. Dizemos que f de C é o valor máximo absoluto ou máximo global da função no seu domínio se f de C for maior ou igual que f de x para todo x que estiver no domínio da função f. F de C vai ser o valor mínimo absoluto ou mínimo global da função f no seu domínio se f de C for menor ou igual que f de x para todo x no domínio da função. Chamaremos a f de C um valor máximo local ou máximo relativo da função f se f de C for maior ou igual que f de x para todo x que pertence a algum intervalo aberto e que contenha o número c. E f de C é chamado de mínimo local ou mínimo relativo da função se f de C for menor ou igual que f de x para todo x que pertence a algum intervalo aberto i, e esse intervalo i contém o número c. Consideremos o seguinte exemplo. Consideremos a nossa função f de x sendo x². Neste caso, temos que o domínio da função é todos os reais. Sabemos que para qualquer número real, x² é sempre maior ou igual que zero. E 0 é o valor da função em zero. Dessa forma, e olhando a definição no item B, vemos que f de 0, ou seja, 0, é o valor mínimo global de f. Agora, temos o seguinte exemplo. Temos uma função cujo gráfico está dado por essa curva azul. E temos destacado 4 pontos, P1, P2, P3 e P4, nesse gráfico. Se P1 for o ponto que tivesse coordenadas x1, f de x1, então da figura vemos que f de x1 é o valor máximo global da função f. Se P4 for o ponto cujas coordenadas são x4, f de x4, da figura percebemos que f de x4 é o valor mínimo global da função f. Agora, se as coordenadas de P2 são x2, f de x2, do gráfico vemos que f de x2 não é um valor mínimo global, nem máximo global, mas f de x2 é um valor mínimo local. Pois, por exemplo, podemos considerar o intervalo aberto em -1 e em 0, e vemos que nesse intervalo f de x2 é o menor valor possível. Agora, se as coordenadas de P3 fossem x3, f de x3, novamente f de x3 não vai ser um valor máximo nem mínimo global. Porém, f de x3 vai ser um valor máximo local. Pois, se considerarmos o intervalo aberto de extremo 0 e 1, vemos que sobre esse intervalo aberto, o valor máximo possível da f é f de x3. Na figura da direita, temos o gráfico da função x². Da figura, podemos ver intuitivamente que a função x³ não tem valores máximos globais nem mínimos globais. Também ela não tem valores máximos locais nem mínimos locais. Temos que os valores máximos e os valores mínimos de uma função são chamados de valores extremos da função. O seguinte teorema afirma que a continuidade é uma condição suficiente para que uma função tenha valores extremos num intervalo fechado. E o teorema recebe o nome de teorema do valor extremo, ou também é conhecido como o teorema de Weierstrass. Ele afirma que se f for uma função contínua num intervalo fechado, então f assume um valor máximo global
num número C do intervalo fechado e também assume um valor mínimo global num número D do intervalo fechado. E essas três figuras ilustram o teorema do valor extremo. Na primeira figura temos uma função contínua nesse intervalo fechado AB. E da figura vemos que no número C a função toma seu valor máximo global. E no número D a função toma seu valor mínimo global. Já na outra figura, essa função toma seu valor máximo global no número C e está tomando seu valor mínimo global no extremo direito do intervalo fechado. A seguinte figura ilustra os valores máximos globais da função acontecem em dois números, C1 e C2, e o valor mínimo global da função está dado no número D. Olhando esses três gráficos de funções, intuitivamente vemos que nos pontos sobre os gráficos onde a função assume os valores extremos globais, a reta tangente à curva nesses pontos é uma reta horizontal. De fato, temos o seguinte resultado, que é conhecido como o teorema de Fermat. E ele afirma que se f, definida num intervalo aberto, tiver um máximo ou mínimo num número c do intervalo e a função for diferenciável no número c, necessariamente devemos ter que a derivada de f em c é igual a zero. Por exemplo, podemos considerar a nossa função x². Já sabemos que f de zero é o valor mínimo global de f. A função está definida para todos os reais. Ou seja, neste caso o intervalo seria todos os reais. E sabemos que a derivada de f é 2x. Logo, em x igual a zero, temos que a derivada de f em zero é zero. Devemos ter cuidado com esse resultado. Se f for uma função tal que em um número c do intervalo i sua derivada for igual a zero, isso não implica que f de c é um valor extremo. Por exemplo, já vimos o caso quando tomamos a função x ao cubo. Temos a derivada de f em zero é zero, mas a função x ao cubo não tem nenhum valor extremo em x igual a zero. Outra observação importante em relação ao teorema de Fermat é que devemos ter em conta que estamos assumindo que a função é diferenciável no número c, onde a função assume um valor extremo. E nesse caso teremos que a derivada em c é igual a zero. Agora, existem funções contínuas que assumem um valor extremo num número do seu domínio e nesse número a função não é diferenciável. Por exemplo, se tomarmos f de x sendo o valor absoluto de x é maior ou igual que zero para todo número real x e zero é igual a f de zero. Ou seja, zero é o valor mínimo da função valor absoluto. E também sabemos que f não é diferenciável em zero. Isso nos leva a definir o conceito de um número crítico. Diremos que um número crítico de uma função f é um número c que está no domínio da função f, tal que a função é derivável em c e sua derivada é igual a zero, ou se a derivada da função f no número c não existe. Vejamos um par de exemplos. Queremos determinar os números críticos dessas duas funções. Para o primeiro caso, usando as regras de derivação, temos que a derivada de f vai ser 3x² menos 3. Então, neste caso, a derivada de f existe para qualquer número real. E ela é igual a zero se e somente se x menos 1 é igual a zero ou x mais 1 é igual a zero. Daí, os números críticos da função f são x igual a 1 ou x igual a menos 1.
Para a segunda função, novamente usando as regras de derivação, temos que a derivada de f vai ser 3 multiplicado por 5 tercios x a 5 tercios menos 1 menos 15 multiplicado por 2 tercios x a 2 tercios menos 1. E isso é igual a 5x 2 tercios menos 10x a menos 1 tercio. Essa fórmula é obviamente igual para x distinto de 0. Ou seja, a função f é derivável em todo número real, exceto em 0. E essa expressão é igual a 5x menos 2 dividido por x a 1 tercio. Então temos números críticos, vão ser aqueles que anulam a derivada ou aqueles onde a derivada não existe. Então, x igual a 0 é um número crítico de f, pois em x igual a 0 a derivada de f não existe. E também x igual a 2 é um número crítico de f, pois em x igual a 2 a derivada de f é igual a 0. Os seguintes gráficos estão de acordo com os nossos cálculos sobre os números críticos. No primeiro exemplo, temos encontrado que os números críticos são x igual a 1 e x igual a menos 1. E essa função é diferenciável em todo número real. Então, a derivada da função em x igual a 1 e em x igual a menos 1 deve ser igual a 0, pelo teorema de Fermat. Em x igual a menos 1, o ponto correspondente sobre o gráfico da função é esse ponto, e a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto é uma reta horizontal. Similarmente, para x igual a 1, o ponto correspondente no gráfico da função é esse ponto, e a reta tangente nesse ponto vai ser uma reta horizontal. No segundo exemplo, temos encontrado que os números críticos da função são x igual a 0 e x igual a 2. X igual a 0 era um número crítico, pois a função não era diferenciável nesse número. Para x igual a 0, o ponto correspondente no gráfico da função é a origem do sistema de coordenadas. Nesse ponto, a reta tangente ao gráfico da função não vai existir. E isso intuitivamente é corroborado, pois o gráfico está apresentando um bico. Agora, x igual a 2 também era um número crítico, e no caso de x igual a 2, a função sim é diferenciável. Portanto, a derivada dessa função em 2 vai ser igual a 0. Logo, a reta tangente nesse ponto vai ser uma reta horizontal. Tendo o conceito de número crítico de uma função, podemos apresentar uma versão 2 do teorema de Fermat. E ele afirma o seguinte: se f é uma função definida num intervalo aberto I, e a função tiver um valor extremo no número c que está no intervalo aberto I, então c é um número crítico. Ou seja, a derivada de f em c não existe, ou f é derivável em c e sua derivada é igual a 0. Muito bem, agora vejamos o método do intervalo fechado. Lembrar que, pelo teorema do valor extremo, se tivermos uma função contínua no intervalo fechado, essa função tem valor máximo global e valor mínimo global. Então, o método do intervalo fechado proporciona um método para encontrarmos os valores extremos globais de uma função que satisfaça essa condição. O primeiro passo é encontrar os valores de f nos números críticos da função no intervalo aberto AB. O segundo passo vai ser encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo fechado, ou seja, encontrar os valores da função em A e em B. E finalmente, na terceira etapa, vamos a comparar os valores encontrados na etapa 1 e na etapa 2. E o valor máximo global será o maior valor encontrado, e
o menor dos valores encontrados será o valor mínimo global. Para ilustrar o método de intervalo fechado, vejamos o seguinte exemplo. Neste caso temos a nossa função, é uma função polinomial de grau 3 e ela está definida no intervalo fechado de extremos 1 e 4. E queremos determinar os valores extremos globais dessa função. Muito bem, como é uma função polinomial, então a derivada de f existe para qualquer número real, em particular vai existir para os números do intervalo aberto de extremidades 1 e 4. A derivada vai ser 6x² menos 30x mais 36. Logo, os números críticos da função f vão ser unicamente os números que anulam essa derivada. A derivada é igual a zero se somente se algum dos fatores é igual a zero, ou seja, x menos 2 é igual a zero ou x menos 3 é igual a zero. E isso é equivalente a x ser igual a 2 ou x ser igual a 3. Agora, note-se que esses números críticos pertencem ao intervalo aberto de extremos 1 e 4. Uma vez que temos determinado os números críticos da função no intervalo aberto, temos que encontrar seus valores. F de 2 vai ser igual a 28. Logo, f de 3 vai ser igual a 27. Dessa forma, temos concluído o primeiro passo do método intervalo fechado. O segundo passo é determinar os valores da função nas extremidades do intervalo fechado 1, 4. Ou seja, devemos determinar o valor de f de 1, que seria igual a 23. E também devemos calcular o valor da função na outra extremidade, que seria 4. E vai ser igual a 32. Esse seria o passo número 2. E finalmente, no terceiro passo, temos que comparar os valores obtidos nos números críticos e nas extremidades do intervalo fechado. O máximo valor, que neste caso é 32, vai ser o valor máximo global da função f no intervalo fechado de extremidades 1, 4. E o menor valor possível dos valores obtidos nos dois passos anteriores, que neste caso vai ser 23, vai ser o valor mínimo global de f no intervalo fechado de extremidades 1 e 4. Portanto, o valor máximo global da função acontece na extremidade direita e o valor mínimo global da função está acontecendo na extremidade esquerda do intervalo fechado. Nem sempre os valores extremos globais vão acontecer nas extremidades do intervalo. Um resultado muito importante no cálculo é o famoso teorema do valor médio. Se tivermos f uma função contínua no intervalo fechado de extremidades a e b, e essa função for diferenciável no intervalo aberto, então vai existir um número c no intervalo aberto, tal que a derivada da função nesse número c vai ser igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. O teorema do valor médio tem a seguinte interpretação geométrica. Na figura temos os números a e b, e a curva vermelha representa o gráfico de uma função que satisfaz as condições do teorema do valor médio. Agora temos os pontos a, f de a e b, f de b. Ao termos esses dois pontos, podemos considerar a reta secante passando por esses dois pontos. E a inclinação dessa reta secante é precisamente esse número. Então, o teorema do valor médio afirma que, para essa reta secante passando pelos pontos extremos do gráfico da função f, vai existir um ponto no gráfico da função f, de tal maneira que a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto vai ser uma reta paralela a essa reta secante. O teorema do valor médio tem muitas aplicações. Uma das aplicações mais importantes é que o sinal da derivada nos dá as informações de crescimento ou decrescimento da função. Ou seja, se f for uma função
diferenciável no intervalo aberto I, e se a função tiver derivada igual a zero para todos os x do intervalo, então a função é uma função constante no intervalo. Se acontecer que a derivada tiver sinal positivo para todos os x do intervalo, então a função é uma função crescente no intervalo I. Caso contrário, se a função tiver sinal negativo para todos os x no intervalo I, então a nossa função vai ser decrescente no intervalo I. E finalmente, se o valor absoluto da derivada da função for menor ou igual que k para todos os números do intervalo I, sendo k uma constante, acontece que a nossa função satisfaz essa desigualdade para todos os x e y que estão no intervalo. Agora vejamos um exemplo onde apliquemos esse teorema 5. O siguiente exemplo está pidiendo determinar os intervalos onde essa função é crescente e onde ela é decrescente. Então, pelo teorema anterior, para determinar os intervalos de crescimento da função f, devemos determinar os intervalos onde sua derivada é maior que zero, e os intervalos de decrescimento vão ser aqueles intervalos onde sua derivada é negativa. Como a função é uma função polinomial, podemos derivar para qualquer número real. Temos que a sua derivada vai ser esse polinômio cúbico, que pode ser fatorado dessa forma. Logo, a derivada é igual a zero se e somente se algum dos fatores é igual a zero. E isso nos leva a que a derivada é igual a zero em x igual a menos 1, em x igual a 0 e em x igual a 2. E nesta tabela estamos apresentando o estudo do sinal da derivada. Se x for menor que menos 1, o termo 12x vai ser negativo. Logo, o termo x menos 2 também vai ser negativo. E também o termo x mais 1 vai ser negativo. Como a nossa derivada é o produto desses três termos, a derivada vai ter sinal negativo. Portanto, a nossa função vai ser decrescente nesse intervalo ilimitado. Agora, quando x está entre menos 1 e 0, temos que 12x vai ser negativo, x menos 2 vai ser negativo e x mais 1 vai ser positivo. Logo, a derivada, que é o produto desses três termos, vai ser positivo. Portanto, a nossa função vai ser crescente no intervalo aberto de menos 1 até 0. Logo, quando x está entre 0 e 2, 12x vai ser positivo, x menos 2 vai ser negativo, x mais 1 vai ser positivo. Fazendo o produto desses três termos, obtemos que a derivada vai ter sinal negativo. Portanto, nesse intervalo, a nossa função f é decrescente. E finalmente, quando x é maior que 2, todos os termos são positivos. Logo, o produto deles também vai ser positivo. Portanto, a nossa função é crescente nesse intervalo. E a solução do exercício está de acordo com o gráfico da função f. Usando um software computacional, podemos ter o gráfico da função f e é o seguinte. Uma consequência do último teorema apresentado é o teste da primeira derivada. Esse teste é utilizado para determinar os valores extremos locais de uma função em números críticos da função. Então, suponhamos que c seja o número crítico de uma função contínua. Se o sinal da derivada de f mudar de positivo para negativo no número c, então f vai ter um valor máximo local no número c. Uma ilustração gráfica dessa afirmação está dada nessa figura. Agora, se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo no número c, então a função f vai ter um valor mínimo local em. E uma ilustração gráfica dessa afirmação está dada nessa figura. Agora, se a derivada não mudar de sinal no número crítico c, então f não tem máximo ou mínimo local nesse número crítico.
E para isso devemos ter em mente a função x ao cubo. Então, para ilustrar o teste da primeira derivada, vamos a determinar os valores extremos locais dessa função. Essa função é a função que foi estudada seus intervalos de crescimento e decrescimento. Vamos voltar para as nossas contas já feitas. Então, a derivada da função f era fatorada dessa forma. E os números críticos da função f são menos 1, 0 e 2. Agora, vemos que no intervalo de menos infinito até menos 1, a derivada tem sinal negativo. E no intervalo de menos 1 até 0, a derivada tem sinal positivo. Dessa forma, estamos vendo que o sinal da derivada muda de negativo para positivo em menos 1, que é um número crítico. Portanto, pelo teste da primeira derivada, temos que f de menos 1 é um valor mínimo local da função f. Agora, o sinal da derivada muda de positivo para negativo no número 0. E 0 é outro número crítico. Portanto, pelo teste da primeira derivada, f de 0 é um valor máximo local da função f. E finalmente estamos vendo que a derivada muda de negativo para positivo no número crítico 2. Logo, pelo teste da primeira derivada, f de 2 é um valor mínimo local da função. Agora, podemos ver que f de menos 1 é igual a 0, f de 0 é igual a 5 e f de 2 é igual a 27. Então, esses números são os valores extremos locais da função f. Para encerrar o vídeo, vejamos mais uma vez o gráfico dessa função f para confirmar as nossas contas. Então, na figura vemos que em x igual a menos 1, a função atinge um valor mínimo local. Depois, em x igual a 0, a função atinge um valor máximo local. E em x igual a 2, a função está atingindo um valor mínimo local.